Salve, salve pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. São 8 para as 9 da noite agora, eu estou gravando esse vídeo para não concorrer com meu amigo e irmão Diogo Forjaz e com outros aí. No caso do Diogo, para meu benefício, né, porque ele carrega milhares de pessoas lá. Mas eu não ia terminar essa noite, este dia, sem trazer para você, cumprindo a minha promessa, o que eu vi acontecer aqui hoje em Brasília, né? Ainda estou falando diretamente de Brasília. Aí amanhã pretendo fazer só um vídeo diretamente lá do aeroporto, porque o meu voo é 8h30 da noite, então dá tempo de chegar um pouco antes e falar um pouquinho com vocês mais demoradamente. O que parece ter marcado o dia de hoje foi a sessão da Comissão de Direitos dos Humanos, né? Direito dos Humanos. E saiu uma briga ali, né? Uma discussão acalorada, até veemente, entre a Thalíria Petroni e o Gilvan da Federal. Olha, o Gilvan da Federal é um deputado, obviamente do nosso lado, um deputado exemplar, sempre solícito, sempre educado, muito respeitoso com todas as pessoas. Agora, como todo mundo, ele não quer ser desacatado, não é mesmo? Chamado de, como que é, fascista, torturador, né? Então, o problema que a gente vê aqui, eu consigo acompanhar, é que as pessoas da esquerda, elas fazem acusações sem provas e nada acontece. Porque você chamar alguém de torturador é você imputar a essa pessoa um crime, portanto é uma calúnia, né? Você saber que esse crime não pode ter sido cometido porque você foi um policial, você não foi um torturador. A questão aí está em não ser processado. Ah, tudo bem, eles têm a questão do foro de prerrogativas, no caso de um eventual processo, mas além disso eles têm a inviolabilidade do que falam. Mas quando fala desse jeito, fere o decoro parlamentar. E aí eu fico me perguntando por que a direita não vai lá e não representa essas pessoas na comissão de ética. Então até vou encontrar de novo, provavelmente com o Gilvan da Federal, e perguntar, escuta, você não vai representar essa pessoa, né, no Conselho de Ética aqui do Parlamento, da Câmara dos Deputados, porque senão fica fácil, né? Agora, se cada vez que eles fizessem isso, houvesse uma reação, não precisa ser uma reação à altura, mas uma reação dentro do que prega o regimento, dentro do que ele leciona, talvez as coisas mudassem de figura, não tão rápido, né? A mudança não é rápida assim, mas num futuro pudesse ter uma alteração. É lastimável o que fez, por exemplo, a Sâmia Bonfim hoje também, esqueceu o que estava dizendo, né, no sentido de deixar de lado o que estava dizendo para atacar. Aquilo foi um teste. Eu acabei de sair agora do programa Fator Político BR e disse exatamente isso. Aquilo foi um teste para ver como o Nicolas reagia. E aí, nesse ponto, eu quero dizer o que aconteceu hoje comigo, né? Primeiro, parabenizar aqui publicamente a deputada federal Caroline Detoni, né, que me recebeu em seu gabinete. Tivemos uma longa e excelente conversa, aprazível. Eu não a conhecia, então para mim, obviamente, quando você não conhece a pessoa, você acaba se surpreendendo. Me surpreendi com a educação, com a simplicidade, né, com toda essa solitude que ela tem de atender a pessoa, de prestar atenção nessa pessoa. Tinha uma outra pessoa comigo, inclusive num determinado momento começou a falar junto comigo e ela, não, pera, eu quero ouvir o que o doutor está falando e tal, porque estávamos falando, obviamente, das questões do PL da anistia, o que pode ser bom. Ela me deu o número dos outros projetos para eu ler também. Então, estou à disposição, foi o que eu disse para ela, para a gente poder trabalhar juntos nisso. Agora, saliente-se que é nítido, né, que, por exemplo, na sessão de hoje que eu acompanhei, praticamente não tinha ninguém da nossa base oposicionista. Nós não podemos deixar uma deputada, e não é porque ela é mulher, mas nós não podemos deixar uma deputada numa comissão que, se não a mais importante, uma das mais importantes, né, dentre umas duas ou três aí, e que ela estava sozinha, da qual ela é presidente e que ficou abandonada, porque ninguém estava lá com ela. Então, você imagine pautar um PL numa condição dessa, é pedir para perder, é para fazer carão, como se costuma dizer. E ela não está ali
pelo que eu pude perceber dela, ela quer fazer um grande trabalho, como faz um grande trabalho como deputada, mas quer deixar sua marca, nada mais legítimo, sendo presidente de uma comissão como a CCJ. E estendo isso ao Nicolas Ferreira. Parece que eles se prepararam muito bem para serem, quanto mais puderem, em termos de imparcialidade, e jogar o jogo, literalmente, né? Ter estômago de avestruz, porque vai precisar ter estômago de avestruz para certas questões que eles vão ouvir, e não reagir, porque eles não estão ali como um simples orador, né, como um simples debatedor, como um simples deputado nesse sentido. Eles estão ali na presidência, precisam ter o tráfego muito bem feito de debates, né, não deixar isso descambar, não deixar acabar quase em pancadaria, como aconteceu lá na Comissão de Direitos dos Humanos. Perdoe, direitos humanos. Mas que tipo de humanos? Aqueles humanos? Talvez nós sejamos menos humanos? Basta você ver o que está enfrentando o governador Tarcísio, né? A gente está vendo aí, agora eu estou acompanhando um pouco mais o X, a gente vê também no próprio Instagram, pessoas criticando a postura do Tarcísio de Freitas, que está fazendo um enfrentamento impecável contra a bandidagem. E se está fazendo isso com muito mais ênfase, são duas questões que o paulista, como eu, na verdade paulistano, conhece muito bem. Quais sejam? Primeiro que nós tivemos mais de 30 anos de governo PSDB, um governo que chegou a negociar com a bandidagem lá em 2006, quando teve toque de recolher, com aquele partido, né? Vocês sabem do que eu estou falando. E a segunda questão é que nós temos hoje, no poder federativo, né, no executivo federal, nós temos aí alguém que dialoga cabulosamente com os mesmos manos. Então, são dois problemas que eles estão tendo que enfrentar para não deixar essa bandidagem vir para cima de São Paulo. E olha, ninguém gosta de ver resultado morte. Agora, só busca a morte quem enfrenta a polícia. Ou melhor, quem enfrenta a polícia paulista está buscando a morte. É simples. Cidadão de bem não enfrenta a polícia. E aí eu fico triste porque você começa a ver, num momento como este, um monte de vídeo daquelas exceções à regra, ou seja, aquelas abordagens policiais que acabam em algum tipo de agressão do policial àquele que está sendo abordado. Mas ninguém está lá na pele do policial para saber o que ele tem que ouvir. Quantos vídeos nós não vemos de gente que está afrontando o policial, que está ofendendo, que está xingando? Aquilo lá é um ser humano. Aquilo lá que eu digo, né? Aquela personalidade, aquele personagem da lei, não é só um personagem, não é fictício, não é um videogame. Ele é um ser humano. Ele também tem sentimentos. Às vezes ele tem seus problemas e vai enfrentar alguém e vai acabar para vias de fato. Mas não pode. Nós sabemos que não pode. Então, um policial mais bem treinado, um policial apto a esse trabalho, apto a uma abordagem muitas vezes hostil, é disso que a gente precisa. Como é que a gente vai conseguir isso para o futuro? Com treinamento, com investimento, com concurso público, e é isso que o governo paulista está tentando fazer. E eu vou além. Vocês sabem que eu sou CAC, vocês sabem que eu gosto de atirar. No último final de semana, acho que descobri um outro esporte, até para quem está mais barrigudinho, mais fora de forma, talvez eu consiga fazer com uma aptidão melhor, né, uma performance melhor, que foi o tiro ao prato. Eu nunca tinha feito e achei fantástico aquilo, sensacional. E aí tinha um policial lá conosco, que sempre tem, né, um policial próximo, alguém que vai treinar às suas próprias expensas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, acreditem se quiser. Muitas vezes a gente chega lá com uma pistola 9mm ou outro armamento e você pega uma caixinha de munição. Você vai pegar ali 50 munições para você treinar, porque 10, 20 você não está treinando. Você está gastando a munição. Quando você voltou a estar apto a acertar o alvo, a melhorar a sua precisão, acabou a munição. Então, geralmente são 50 munições que você vai gastar para qualquer armamento. Eu vou lá, eu pratico com a minha
espingarda 22, e é a mesma coisa, são pelo menos 50 projéteis que você vai ali para você treinar, para você se aprimorar, para você saber resolver uma pane de um equipamento como esse. Aí conversando com o policial eu já sabia, foi uma pergunta retórica, né? Quantos tiros você dá durante um ano? 50. Eu estou falando sério para você, 50 tiros, 50 disparos. Eu não estou falando das operações, eu estou falando do treinamento dele, o treinamento que o Estado garante àquele policial. 50 projéteis. Gente, isso não dá para nada, acabei de dizer para vocês que a gente gasta ali em minutos no stand, treinando. Se for para treinar de verdade, para uma competição, serão centenas, pelo menos 10 vezes isso, para uma sessão de 2 horas de treino. Essa pessoa está na rua, nos protegendo, sem treinar. E acertam muito. Né? A de São Paulo acerta muito. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, acerta porque estes homens e mulheres que são policiais militares gostam do exercício da sua profissão, gostam do que fazem. Então, como eu disse, vão para os estandes de tiro para poderem treinar e se aprimorar. Agora, e se eles não tivessem essa decência, vamos chamar assim, essa preocupação, essa ética de saber que está portando um equipamento e que precisa estar preparado para utilizar? O Estado falhou muito tempo conosco e a gente precisa corrigir esse problema. E quando surge alguém que é ex-militar, que está fechado para qualquer diálogo com a bandidagem, não vai fazer nenhum tipo de acordo, que vai enfrentá-los à altura, que não quer o crime organizado se instalando em áreas que devem ser públicas, que dependem da ação do poder público, aí a gente tem a mídia, obviamente, voltando-se contra essa pessoa. Então toda a nossa solidariedade, não só ao governador Tarcísio de Freitas, mas principalmente aos policiais militares. E fiz toda essa ilação aqui agora por conta do Gilvan da Federal, que por óbvio é um policial federal, é o ex-policial federal, ele está, acho que licenciado para estar cumprindo o cargo de deputado federal, mas que dedicou a sua vida à proteção da sociedade. Onde esses esquerdistas pensam que podem viver se não existir mais a polícia militar? Onde? Em Gaza? Comparando agora? Ou no Oriente Médio? Na Síria? Ah, faça-me o favor, né? Como diz Bolsonaro, né? Ah, faça-me o favor, né? Fala sério. Não dá mais para a gente viver de falácias. Né? Então essas foram as questões que aconteceram. E aí teve algo inusitado. A gente estava comentando agora, em poucos momentos atrás, sobre a questão da Jovem Pan, que pode vir a ser caçada, fechada, mas a AGU não quer, mas já arrestou bens, né? Então garantiu aí algum recurso. Recurso para quê? Vai dar multa? Vai multá-los? Está prevendo que eles vão cometer algum tipo de coisa e vai multá-los? Pois bem, está tudo errado, mas eu teria que ver o processo para dar uma olhadinha, não vou opinar nesse sentido. Eu só disse o seguinte, olha, eu gosto sempre de repetir aquela frase, vocês que me acompanham aqui já conhecem há mais tempo, sabem disso. Eu gosto daquela frase de Evelyn Beatriz Hall, que era a biógrafa de Voltaire, e dizia mais ou menos assim, eu posso não concordar com o que você disse, mas eu defenderei até a morte o teu direito de dizer. É disso que se trata, é de liberdade. A liberdade de expressão, como diria Montesquieu, é o princípio de toda a nossa liberdade. Se o cidadão não puder dizer e escrever aquilo que ele pensa e que a lei não lhe proíba, ele não tem liberdade. Então eu não posso concordar com o fechamento, mesmo que eu não concorde com as coisas que hoje ela diz. E ela se entregou, ela alimentou um jacaré acreditando que não seria mordida. Mas foi. Ela veio mudando, o Tutinha saiu, ela atendeu todos os desmandos que o STF lhe pediu, né, exigiu. Quem muito abaixa a cabeça, mostra lá as nádegas. É assim na vida. Se você diz sempre sim, uma hora não haverá mais limite para que você possa dizer não. E o limite da Jovem Pan chegou. E aí, como eu defendo a liberdade, eu não podia dizer de outra maneira. E aí, estou fazendo o link para o que aconteceu hoje no corredor. Estou eu cruzando o corredor lá que liga o Senado, né, na verdade os plenários, ao anexo 3 e 4 aqui da Câmara dos Deputados, e eu cruzei com o deputado Maurício Marcon, e ele vinha sendo ali
provocado pelo, segundo a Paula Schmidt, o engolidor de sêmen alheio. Vocês sabem de que eu estou falando, não sabem? É o Guga Noblar. Pois é, eles tiveram uma altercação no X, né, no antigo Twitter ali, e ela revelou isso. Olha, para de falar, porque todo mundo já sabe que você é um engolidor de sêmen alheio, em virtude de um evento que aconteceu, e ele ficou caladinho. E aí, em outras oportunidades que ele fala as abobrinhas dele, eu fui lá e falei também e levantei essa questão. E eu percebi que ele não respondeu. Hoje ele estava lá, tentando ali provocar o Maurício Marcon, com o microfone, daquele jeito dele, alguém filmando para ele, e aí o Marcon deu o drible da vaca, né? O Guga Noblar passa, o Marcon vem por trás e me cumprimenta, né? Nós nos abraçamos, tal. Obviamente era para tentar afastar o Guga Noblar, mas foi bacana me encontrar ali, cumprimentar. E aí o Guga Noblar vira para ele e fala: esse aí defende a liberdade, apontando para mim. Então veja, o que eu queria colocar aqui. Eu não conheço, eu nunca conversei com ele, a gente o conhecia por ser filho, obviamente, do Gagá Noblar, né? O pai dele, tá bem Gagá, né? Protegendo o Lula, inclusive, não tem jeito, né? Tá Gagá, o Gagá Noblar, e do CQC, que ele participou durante algum tempo, e que até faziam algumas perguntas inteligentes, irônicas, né? Aos políticos daquele momento. Acho que final da década de 90, começo da de 2000, né? E a gente fica com aquela perspectiva dele. Eu nunca mais vi nada sobre ele, nem o acompanhava, só agora que eu estou um pouco mais ativo no X, passei a ver que ele é muito ativo, e ele tem lá um séquito de seguidores fanáticos por ele, né? Tudo que ele fala, espero que não sejam dessa seita aí de engolir algo alheio, né? Mas enfim, ele tem essa vertente aí, está seguindo, que siga o seu caminho. Eu não quero que ele seja calado, eu não desejo que ele seja calado, ao contrário, mas aí eu vi um fiozinho de esperança, uma luzinha azul lá no fim do túnel. Só espero que não seja uma locomotiva vindo na nossa direção. Porque mesmo ele sendo esse tipo de pessoa, mesmo ele tendo essa personalidade, talvez ele defenda a liberdade, porque ele me respeitou. Eu estou falando para vocês, pode ir lá no meu ex lá, Cláudio L. Caivano. Ele não me atacou em nenhum momento, e eu falei com todas as letras, o mesmo que a Paula Schmidt tinha falado, porque inclusive houve um embate, houve xingamento por parte dele contra ela. Eu falei, tá nervosinho? Se é verdade, né, então assuma, se não é, mostra que não é prova e tal. Bom, enfim, inverti só porque ali eu vi que o nível é... Você não está vendo o nível, né? Ó, não tá, é lá. Ali é onde tudo acontece. Onde a criança chora e a mãe não vê literalmente. Deve ter coisa muito pior que, obviamente, eu não acompanho. Agora, isso me chamou a atenção. Por que que ele diz, esse defende a liberdade? Falou com veemência, dando a entender que, então, o Maurício Marcon não defendia a liberdade, ou não entendia o que era ser liberdade. Mas aí, depois de toda essa reflexão, eu percebi que, na verdade, é ele que não entende o que seja liberdade. Ele só conhece uma vertente, uma versão do que pode ser liberdade para ele. E foi vendido que é falar o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e todas as perguntas que ele quiser. Porque isso eu não posso negar. Apesar dele receber respostas atravessadas e continuar e discutir, ele não leva isso para outros lados. Então veja, eu passei a entender que há um fio de esperança. Embora eles sejam ideólogos, e toda ideologia, como eu sempre digo a vocês, e relembro aqui o filósofo alemão Erich Fögling, que dizia que ideologia é a refutação da realidade, embora eles sejam ideólogos e refutem a realidade, talvez haja um fio de esperança. Não para todos. Evidentemente não serão para todos, né? Isso não acontecerá para todos. Mas talvez, se a gente os fizer entender que essa liberdade de expressão que eles defendem, de agressão ao seu semelhante, sem prejuízo daquilo que eles dizem, é que está errado. Eu sempre discuto e tento provar para todo mundo que a liberdade é absoluta. Ele pode dizer o que ele quiser? Evidentemente ele pode. O que ele não pode é ficar impune
quando ele ultrapassa o limite da lei. E aí se nós, cabe aí a meia-culpa, se nós, conservadores de direita, ouvíamos e nos calávamos, nós alimentamos esse jacaré. Essa era a reflexão que eu queria deixar hoje e de novo vou terminar com a parabenização aqui ao Nicolas Ferreira, a condução na presidência da Comissão de Educação e principalmente a deputada Caroline Detoni, que eu tive a oportunidade de conhecer mais proximamente hoje. Parabéns pela atuação de vocês. E vocês, meus amigos queridos, olha, falta pouquíssimo para a gente chegar a 90 mil. Dá uma força aí, vai. Compartilha, como diz meu amigo Oi Luiz, compartilha para o seu amigo. Se não, compartilha para o seu inimigo. Beijo. Fica com Deus.